Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é MC Pose, Oruan e Arthur Lira, ideologia e crime no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal, o Farol Brasil, a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, antes de entrar no tema do vídeo, lembrando que a gente tem um site, jonesmanuel.com.br. Lá no nosso site que está aparecendo aí na tela, você acha todos os livros que a gente já publicou para comprar. Acha também a lojinha do nosso canal, que é fundamental para ajudar no financiamento aqui do Farol Brasil. Acha também a nossa lista de transmissão no Zap Zap. Entra lá, todo dia a gente tá mandando conteúdo novo. E acha também a nossa lista de transmissão no e-mail, né? O nosso boletim de notícias, que a cada 15 dias a gente tá mandando pro e-mail todo mundo. Entra lá, não perde nada. Camaradas, note. Esse vídeo aqui tem um clickbait, né? Que é que os jovens chamam de clickbait. E aí toda vez que eu faço um clickbait, eu aviso no começo do vídeo. Porque tem um clickbait aqui, o nome do Pose e do Oruan. Por quê? Eu não vou debater necessariamente o caso do Pose e do Oruan, né? Já tem vídeo no canal debatendo isso. Vídeo meu, não. Porque assim, o canal não é mais o canal Jones Manuel, né? É o Farol Brasil. Então tem muito material que não é feito por mim e que eu concordo na sua essência, debatendo a lei anti-Oruan. Tem uma entrevista do Chavoso para Thalita Sotério, que para mim mata a pau a questão. Coloca aí na tela, Maxwell. E no Manhã Brasil, comandado por Mauro Lopes, se debateu muito a prisão do Oruan. Aliás, a prisão do MC Pose. Então, isso está pacificado aqui, já tem muito conteúdo, muito material. Mas o que é importante? Veja, e aí preste atenção na explicação teórica. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano imediato, a gente tem uma visão muito limitada da realidade. Por quê? A nossa compreensão da realidade é, por assim dizer, limitada a partir da nossa experiência imediata. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu moro num bairro que, por uma série de questões, não tem assalto, né? Não precisa nem debater, explicar. O importante é só seguir a lógica do exemplo. Então, meu bairro não tem assalto. Faz muito tempo que eu não sou assaltado. Dentre outras coisas, eu imagino que isso tem a ver também com o meu tamanho e tal, e a ver com o fato de que eu vivo em Recife, eu sei os lugares onde tem assalto na cidade, eu sei como é que faz. Quando eu vou para um show, por exemplo, eu não volto andando pela Praça do Diário, né? Enfim, então faz muito tempo que eu não sou assaltado. Aí, a minha experiência imediata, eu poderia pensar que, por exemplo, Recife é uma cidade que tem poucos assaltos. Por quê? Meu bairro não tem assalto. Faz muito tempo que não sou assaltado. As pessoas que mais convivem comigo também fazem um bom tempo que não são assaltadas. Então, se eu generalizo essa minha experiência imediata, eu poderia chegar à conclusão equivocada que Recife é uma cidade que tem poucos assaltos. Você entende? A minha experiência imediata, ela pode não refletir o fenômeno real da sociedade, e no caso específico da cidade em que eu vivo. A minha experiência imediata diz que eu tenho poucas experiências com assalto nos últimos anos. Isso não significa que o número de assaltos em Recife está diminuindo, né? O número de crimes em Recife está diminuindo. Para você compreender um fenômeno da realidade, você precisa transcender a experiência imediata. Você precisa ir além da sua realidade. Então, se eu quiser ter uma real dimensão de como está a situação do crime de assalto em Recife, eu não posso só me basear na minha experiência individual, não posso só me basear na experiência individual das pessoas que convivem comigo de maneira mais intensa no imediato, no cotidiano. Eu preciso parar para fazer o quê? Eu preciso parar para ler as estatísticas, eu preciso ler a literatura, eu preciso acompanhar a evolução de registros de crimes na SDS, eu preciso entender como são feitos esses registros, eu preciso problematizar tanto a cifra oficial quanto as cifras ocultas, a quantidade de crimes que não são notificados. Recentemente, ano passado, eu não sei se isso mudou, inclusive, mas o governo Raquel Lira, por exemplo, tinha tirado a opção de fazer BO de furto online. Isso claramente ia reduzir as estatísticas de furto
em Pernambuco, né? Preciso até ver se isso se mantém e tal. Então, eu preciso estudar para além da minha experiência imediata. Por quê? No cotidiano, no imediato, a realidade aparece para a gente de uma forma distorcida. A partir da sua experiência imediata, você não vai conseguir compreender o que é a totalidade da realidade, a totalidade de um fenômeno que você se propõe a falar sobre ele. A experiência imediata, ela tem limites claros na cognicidade de compreensão da realidade. Cognicidade, palavrão, né, gente? Ou seja, a experiência imediata, ela é limitada para compreender a realidade. É claro que a experiência imediata é também conhecimento, mas é um conhecimento que é limitado e está abaixo do ponto de vista teórico-metodológico do conhecimento científico, do conhecimento formado a partir de estudo, a partir de pesquisa, a partir de reflexão, de coleta de dados, de formulação teórica. Por que eu começo esse vídeo dizendo isso? Veja, a percepção que a gente tem sobre crime, criminoso, sobre bandidagem no Brasil é uma percepção que é formada fundamentalmente a partir de uma disputa político-ideológica. Disputa político-ideológica essa em que entra em questão o papel dos veículos de mídia enquanto aparelhos ideológicos do Estado, o papel das igrejas, dos partidos políticos, dos movimentos sociais, da universidade, da escola, do que chega e o que circula enquanto informação no nosso cotidiano. Então, é possível, por exemplo, que se crie uma histeria social a partir de um fenômeno que é muito limitado e que se ignore a maioria dos crimes e de violências, né? Dado que, embora eles sejam estatisticamente a maioria ou o mais grave, eles acabam recebendo pouca atenção do ponto de vista dos grandes meios de comunicação, de circulação de ideias, e acaba que no tecido social se cria uma distorção da realidade. Então se olha muito para X e se olha pouco para Y, embora do ponto de vista quantitativo e qualitativo, Y seja muito mais importante. Então, vamos dar um exemplo concreto para vocês. Nos últimos dias se falou muito sobre o MC Pose, porque ele foi preso por associação com facções, então o MC Pose tem associação com facção criminosa, a música dele faz apologia ao crime, o Oruan também tem associação com facção criminosa por causa do pai dele, Massinho VP e tal. E eu não quero debater se tem ou não é essa questão, mas veja, o que é importante para mim? Hoje, do ponto de vista objetivo, quem é que faz mais mal à sociedade, pensando do ponto de vista quantitativo e qualitativo? É o Pose e é o Oruan ou é o Arthur Lira? Porque, repare, vamos imaginar que tudo que se fala do Pose e do Oruan seja verdade. Eles são ligados ao Comando Vermelho, a organizações criminosas, eles defendem facções e por aí vai. Beleza? Vamos imaginar que tudo isso seja verdade. Hoje, objetivamente, na vida da maioria das pessoas, uma música do MC Pose que supostamente faça apologia, no imediato não vai mudar, implicar nada na sua vida, né? É isso, no imediato a maioria de nós vai acordar, sair para o trabalho, trabalhar, voltar para casa, jantar, dormir e tal, e isso não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Mas hoje, no Brasil, preste atenção aqui, todo ano a Câmara dos Deputados está arrastando 50 bilhões de reais do orçamento público. 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. Repetindo, bota na tela, Maxwell, 50 bilhões de reais. Vocês terem uma ideia do que isso significa? Pernambuco, que é meu estado, né, um estado de quase 10 milhões de habitantes, isso é maior que todo o orçamento do governo do estado de Pernambuco. Então a Câmara dos Deputados está consumindo riqueza que é maior que o orçamento de um estado de 10 milhões de habitantes. São 50 bilhões de reais. Arthur Lira é o grande organizador e montador do orçamento secreto, que foi criado durante o governo Bolsonaro, viu? Já existem abundantes provas de que essas emendas parlamentares são usadas fundamentalmente para roubo, né? E você tem os kits robóticas
Brasil afora, que se gasta 500 milhões, 400 milhões, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 25 milhões para comprar kit robótica para uma cidadezinha, que a cidade, as escolas estão caindo aos pedaços, não tem cadeira para os estudantes sentarem, não tem ventilador, não tem giz e tal, mas a cidade está abarrotada de kit robótica. Ou então, cidades que se recebe 20, 30, 15 tratores e assim, os tratores ficam parados num galpão ou num pátio da prefeitura. Ou então cidades em que se comprou próteses dentárias, né, dentaduras, que cada habitante da cidade teria que consumir 4 ou 5 próteses dentárias para serem distribuídas e por aí vai. Então a gente está falando de um esquema de corrupção institucionalizada bilionário que os deputados não querem que a emenda seja registrada como enviada pelo deputado. Preste atenção que isso aqui é muito importante, porque a mídia burguesa não dá essa dimensão para vocês. Uma das grandes malícias do orçamento secreto, né, das emendas do relator, da RP9 e por aí vai, é que o deputado pode mandar uma emenda. Vamos imaginar, uma cidade, Jaboatão dos Guararapes, cidade que eu morei por muitos anos, né? Um deputado pode mandar uma emenda para Jaboatão e não aparece que foi o deputado que mandou. Aí, o Glauber Braga, ele sempre pergunta, vem cá, por que o deputado ia querer mandar uma emenda anônima? Mandar uma emenda que não aparece, por exemplo, no portal da transparência que deputado X mandou emenda para a cidade. Teoricamente, mandar emenda não é bom para o deputado, que vai poder fazer propaganda, que vai poder dizer eu mandei a emenda, eu mandei 100 mil, eu mandei 1 milhão, mandei 2 milhões para a cidade X, para gastar o dinheiro e tal e tal. Então se tem ambulância, se fez reforma da escola, se fez reforma da UPA, foi porque eu mandei a emenda. Mas veja, é um esquema em que a emenda não é rastreável, né? Não se sabe que deputado mandou a emenda e não dá para rastrear como foi o gasto, só que foi enviado. Então, Jaboatão dos Guararapes recebeu 10 milhões de emenda. De quem? Sabe não. Foi gasto em quê? Sabe não. Veja, é um esquema aberto e institucionalizado de roubo do dinheiro público, de crime, né? E aí, a partir do momento que se rouba todo ano na casa dos bilhões, isso faz efeito imediato na nossa vida, né? Isso faz efeito imediato na falta de serviços públicos de saúde, de educação, de transporte, de geração de emprego, de cultura, de melhora da infraestrutura, né, de moradia popular. Recife, nesse momento, está passando por um período muito intenso de chuvas, né? Está chovendo a semana inteira. Aí são ruas que alagam, né? São pessoas sem casa, que perdem suas casas, é morro que desaba, é pessoa que não consegue chegar no trabalho, casas sem luz. Faz umas 4 semanas, 3, 4 semanas, por exemplo, a luz caiu na minha casa na sexta-feira de noite, só veio voltar no sábado, 8 horas da noite, gente, sabe? É gente que fica sem luz horas e horas, até dias, e por aí vai indo. Então veja, você tem um cara que é um criminoso, declarado e confesso. Cara que é um mafioso da pior espécie, que é o Arthur Lira, que comanda, na prática, o orçamento secreto ainda, mesmo não sendo presidente da Câmara. E isso não é tratado como gravidade. Isso não é denunciado como um absurdo. Isso não é lido como isso é um esquema criminoso que está prejudicando objetivamente toda a sociedade brasileira. Repare, o Arthur Lira, ele é tão gangsta, tão mafioso, tão miserável, tão desgraçado, isso é público já, viu? A Sâmia Bonfim já falou disso. Vocês lembram que teve o assassinato de vários médicos lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? E um dos médicos assassinados, infelizmente, foi o irmão da deputada Sâmia Bonfim. No momento que aconteceu o assassinato, não se sabia muito bem o motivo, né? E muita gente desconfiou que isso poderia ser uma retaliação contra a Sâmia ou até contra Glauber, que é um deputado do Rio de Janeiro, né? E aí a Sâmia solicitou escolta armada do Legislativo, né, para proteger ela de possíveis ataques frente ao que aconteceu com o irmão, né? E aí beleza, o Arthur Lira foi lá, atendeu o pedido, colocou a escolta para a Sâmia, até fez de simpático, dizendo é muito difícil andar com escolta armada, é chato, mas é necessário e tal. Aí, poucos dias depois, no plenário da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira tem mais uma discussão com o Glauber. Sabe o que o Arthur Lira faz? Ele manda tirar a escolta da Sâmia. Vocês entenderam isso? Veja,
o irmão da Sâmia Bonfim tinha sido assassinado fazia poucos dias, né? Ela solicita escolta, né, do Poder Legislativo, da Câmara dos Deputados, que é a presidência que autoriza. O Arthur Lira vai lá e autoriza. Aí o Arthur Lira, poucos dias depois, 7, 8 dias depois, briga com Glauber. E aí ele manda retirar a escolta da Sâmia. A Sâmia poderia ter sido assassinada. O Arthur Lira assumiu o risco de deixar uma deputada que ninguém sabia por que o irmão dela foi assassinado ainda, deixar uma deputada desprotegida que poderia ter sido morta, uma deputada que é mãe, inclusive, de uma criança. O Arthur Lira foi lá e mandou tirar a escolta. E sabe o que é mais grave? Na época não se podia nem sequer denunciar isso, porque se a Sâmia vai publicamente e fala que está sem escolta, isso poderia colocar a vida dela em risco, né? Então, veja, não aconteceu nada, graças a Deus e tal, mas o Arthur Lira, ele assumiu o risco de deixar uma colega deputada da Câmara ser assassinada, uma mulher, uma jovem, uma mãe, porque ele brigou com o esposo dela. Vocês entenderam? Então, para o Arthur Lira, roubar dinheiro é um passeio no parque. O Arthur Lira perseguiu o Glauber Braga, é um passeio no parque. O cara foi lá e mandou tirar a escolta da Sâmia poucos dias depois do irmão dela ser assassinado, em que não estava claro para ninguém se o assassinato do irmão dela foi uma retaliação política a ela e ao marido ou não. Isso, inclusive, tá público, tem vídeo da Sâmia. Ô, Maxwell, me cobra aí, por favor, que eu te mando esse vídeo para tu colocar na tela neste momento. Então, veja, esse é um bandido da pior qualidade, sabe? Eu tô ouvindo um podcast, Arthur Lira, Os Atalhos do Poder, e, meu irmão, esse bicho tá envolvido em um esquema de corrupção desde a época da Assembleia Legislativa de Alagoas, pô. Tá ligado? Desde a época que ele era deputado estadual. O cara tá há 20 anos pulando de escândalo de corrupção, roubando dinheiro, institucionalizou o orçamento secreto, tá roubando bilhões, tá causando um prejuízo maior para a sociedade. E qualquer desgraça que o Oruan e o Poser falem, mas assim, a representação do bandido, do criminoso, hoje tá hipercentrada em figuras como MC Pose, e o Arthur Lira é uma figura que foi objetivamente normalizada. O Glauber Braga tá correndo o Brasil inteiro, passou inclusive em Pernambuco, estive em Pernambuco junto com o Glauber. Bota a foto da gente aí, Maxwell, por favor. Inclusive eu conheço o Glauber há 10 anos, foi a primeira vez que eu parei para tirar uma foto de verdade com ele. O Glauber está correndo o Brasil inteiro, todas as capitais do país, para denunciar não só a perseguição que ele está sofrendo do Arthur Lira, como denunciar principalmente o orçamento secreto. Denunciar principalmente a apropriação de 50 bilhões por ano. Gente, 50 bilhões por ano, em 4 anos, dá o Congresso comendo 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia do que significa, o orçamento para ciência e tecnologia no Brasil é só 18 bilhões, né? Todo mundo fala que ciência e tecnologia é importante, não sei o que e tal. É só 18 bilhões. Ô, Maxwell, coloca aí na tela a diferença, assim, quantas vezes é a mais, por exemplo, o que um deputado se apropria, o que a Câmara dos Deputados se apropria em 4 anos em termos de emenda parlamentar, comparado com o orçamento de ciência e tecnologia. De um lado, 18 bilhões para 2025, ciência e tecnologia. Do outro lado, 200 bilhões em 4 anos, 50 bilhões por ano, sabe? Vocês terem outra dimensão concreta do que isso significa, o orçamento para a educação em 2025 é de 226 bilhões, né? 226 bilhões. O orçamento para a educação nacional, e aí não só o gasto federal, como também a educação básica dos municípios e do estado depende fundamentalmente do repasse da União. Inclusive, cerca de 1/3 do orçamento da educação se traduz diretamente em repasses para estados e municípios, beleza? Veja, os caras em 4 anos têm de emendas parlamentares basicamente o orçamento da educação de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Então os caras estão roubando muito, roubando na casa dos bilhões, fraudando, né? Acumulando dinheiro, acumulando poder, pintando e bordando, com o Arthur Lira mandando tirar a escolta de uma deputada que o irmão foi assassinado há poucos dias, e o Arthur Lira não é conhecido, não aparece para a maioria da sociedade como um dos maiores bandidos desse país. Que é isso que ele é.
um dos maiores bandidos da história desse país, um dos maiores bandidos em atividade nesse país, um dos maiores criminosos desse país. Então, se a gente fosse debater a sério crime, se fosse debater a sério violação da lei, os dados indicam pra gente que hoje uma das maiores fontes de crime no Brasil é o Congresso Nacional, comandado por Arthur Lira, que todo ano executa 50 bilhões em emendas parlamentares e que, no mínimo, um terço disso é roubo direto e descarado. No mínimo. No mínimo. Perfeito? E isso retroalimenta vários outros fenômenos criminosos no Brasil. Porque vocês devem saber, né? Que esse dinheiro, ele desviado, ele tem várias conexões com tráfico de drogas, com tráfico de armas, com milícias. Inclusive, vale dizer que você bota no Google, vai ver que ano passado saiu vários relatórios falando que fintechs ligadas ao PCC lavaram mais de 6 bilhões de reais. Repare, quando você desvia um dinheiro público, esse dinheiro é um dinheiro ilegal. Você precisa fazer a lavagem de dinheiro. O que é a lavagem de dinheiro? É transformar o dinheiro ilegal em um dinheiro legal, né? Dar uma origem legal. Não tenha dúvida, mas não tenha dúvida que um dos mecanismos mais efetivos para lavar dinheiro é se associar com organizações, com estruturas criminosas já consolidadas que têm experiência em lavagem de dinheiro. Então, não duvide que uma parte significativa do dinheiro desviado das emendas parlamentares, do orçamento secreto, vai parar na mão de facções criminosas que têm muita experiência empresarial com lavagem de dinheiro, como é o caso do PCC, que hoje tem uma rede de fintechs, tem uma rede de instituições financeiras, além de postos de gasolina, igrejas evangélicas e por aí vai, tem vários meios para operar em escala, na casa dos bilhões, a lavagem de dinheiro. Então os caras estão cevando o crime de diversas formas, são, na prática, uma organização criminosa, porque é especializada em roubar dinheiro público, tudo isso de maneira oficial, tudo isso burlando a lei, burlando a Constituição, enfrentando, inclusive, diretivas do STF, que são ignoradas para dar transparência, para dar rastreabilidade, e a gente debatendo que o grande problema do crime no Brasil é a música, que eu não vou debater se é boa ou se é ruim, do MC Pose, porque a música faz apologia. O que é mais importante para uma organização criminosa? É um cantor que supostamente faz apologia ou garantir, por exemplo, a lavagem de dinheiro? Ou garantir que a estrutura de fluxo financeiro da organização criminosa se mantenha e se fortaleça? Sabe? Então, repare como as coisas elas são distorcidas. Se a gente fosse debater a sério, enfrentamento ao chamado crime organizado no Brasil, e aqui tem um debate crítico também sobre o uso desse termo crime organizado, qualquer debate a sério ia partir necessariamente do começo de estrutura financeira, né? Estrutura financeira, porque não existe como uma gigantesca organização financeira se manter se ela não tem fluxo financeiro. Inclusive, o próprio domínio de território se mantém porque existe dinheiro para isso, né? Para conseguir pagar suborno, para conseguir garantir armamento, para conseguir garantir munição, para conseguir recrutamento, inclusive, de novos soldados, etc, etc. Então, qualquer debate sério sobre enfrentamento ao crime organizado no Brasil deveria começar com asfixiamento financeiro das facções, sobre como vamos impedir a lavagem de dinheiro, como vamos impedir a conversão de domínio territorial em geração de renda, de excedente econômico para essas organizações e como vai se fechar os canais de financiamento. Mas a maioria das pessoas não estão nem sequer pensando nisso, dentre outras coisas, porque há um interesse ideológico objetivo de fazer um discurso demagógico que, para resolver o problema das facções, tem que ser tiro, porrada e bomba, tem que contratar mais polícia, comprar mais armas de Israel, né, armas dos Estados Unidos, tem que reforçar o armamento, tem que sair matando todo mundo e por aí vai, nada muda, segue a mesma coisa. E aí, na época da eleição, os mesmos políticos da direita e da extrema-direita que têm um discurso duro contra o crime vão fazer associação, né? Associação com milícia, com tráfico de drogas, com grupos de extermínio e tal, para garantir seus currais eleitorais, vão se reeleger, vai seguir o discurso demagógico e as facções e os grupos criminosos seguem crescendo Brasil afora,
se sofisticando cada vez mais, ampliando seu rol de negócios, ampliando sua capacidade de garantir lavagem de dinheiro. Inclusive, é público e declarado. Todo mundo sabe disso. Inclusive, isso aparece até no discurso de autoridades, que um dos aspectos que explica a explosão de violência no Nordeste brasileiro é a busca de expansão de facções criminosas, porque querem controlar os portos que facilitam o escoamento de drogas para a Europa Ocidental. Então, todo mundo sabe, por exemplo, que um dos motivos que explica o crescimento das facções criminosas no Ceará é o interesse em torno do Porto de Pecém. Mas peraí, pô. Se todo mundo sabe, se isso é dito e declarado para o Ministério Público, para o governador do estado, para o secretário de segurança, para não sei o quê, o que está sendo feito? É isso mesmo, todo mundo sabe que os caras querem controle e influência no Porto de Pecém. Todo mundo sabe, e volta e meia aparece uma apreensão de toneladas de drogas, por exemplo, no Porto de Santos. Mas qual é a inovação institucional? Qual é as providências práticas que estão sendo tomadas? Então, repare, você consegue tirar isso de cena, você consegue dar uma imagem distorcida e você consegue fazer algo que é fantástico, que é você tem um deputado, que é o Glauber Braga, muito bem votado, diga-se de passagem, correndo o Brasil inteiro, fazendo a denúncia do orçamento secreto, até sai na mídia local, dos estados, até aparece uma matéria, mas de maneira geral é simplesmente ignorado que hoje, no Brasil, o maior canal aberto e declarado que se tem conhecimento de corrupção é as emendas parlamentares, que são 50 bilhões por ano, e que por baixo, um terço disso é roubo aberto e descarado, e que nada acontece feijoada. Então veja, gente, minha postura, eu não gosto de falar de coisa pequena não, viu? Eu gosto de tentar navegar contra a ideologia dominante e tentar manter o foco, a atenção, a informação, a reflexão no que é central. O que é central? O que é central é o que é estrutural. O que é central é os bilhões, né? Eu debate com o Wilker Leão, eu dei uma a lá Ciro Gomes e perguntei, dá bilhão isso aí? A gente tem que se perguntar isso, dá bilhão? Porque senão a gente acaba sendo, mesmo gente que se considera crítica, se considera de esquerda, a gente acaba gastando energia, a gente acaba sendo condicionado pelos aparelhos ideológicos da burguesia. Então a gente fica brigando, se matando por coisa irrelevante. E o que é importante mesmo fica fora do arco de atenção, né? Então, muito se fala da próxima eleição. Por exemplo, na próxima eleição, a gente tende a ter a menor renovação da história do Congresso Nacional. Sabe por quê? Porque a maioria dos deputados estão com caixa milionário. E assim, gente, ninguém vai para uma reeleição e tendo 20, 30, 40, 50, 60 milhões para gastar, perde uma reeleição não, viu? A pessoa tem que ser uma porta completa, tem que ser um imbecil incompetente, né? Então a próxima eleição tende a ser uma das eleições com menor renovação da história do Congresso Nacional e tende a ser a eleição com maior compra de votos da história brasileira. Porque é isso, são 4 anos que cada deputado fez um caixa milionário. E a gente está simplesmente olhando para isso e tal, não é tomado como escândalo, o governo Lula não faz nada. Quem mais combate no Brasil inteiro o orçamento secreto é o Glauber Braga. E até hoje, por exemplo, as figuras do primeiro plano do governo Lula simplesmente não deram uma palavra, não prestaram solidariedade, o Lula nunca falou nada, é todo mundo em silêncio e por aí vai. E o Glauber consegue furar o bloqueio midiático, mas uma andorinha só, não faz verão, tem muito apoio de movimento social, de sindicato e tal, mas falta mais personalidades públicas colocarem a voz nisso. Isso é tratado como uma não questão. Então dá para você roubar bilhões, dá para você causar um prejuízo gigantesco à sociedade, dá para você se associar com todo tipo de estrutura criminosa que existe, dá para você conseguir praticar as maiores barbaridades que se possa imaginar, como mandar tirar a escolta de uma deputada que teve seu irmão assassinado, e isso simplesmente não ser um grande assunto público. É incrível, né? É incrível. A capacidade da ideologia dominante de desviar a gente do que é central e colocar o olhar no que é secundário, terciário, quaternário, é fantástico, não é? Pensem nisso, por favor, para a gente ter mais concretude histórica na hora de refletir
sobre qual é a imagem do crime, do criminoso, da organização criminosa no Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.